Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, O Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos finalizar o item número 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos, e nós vamos então iniciar o item número 7 também, Pressentimentos, né? E provavelmente nós vamos finalizá-lo, né? Porque ele é são 3 questões apenas que Kardec coloca falando sobre esse tema, já que nós tratamos, né, das influências dos espíritos, e os pressentimentos podem ser entendidos como sendo parte dessa influência. Então nós vamos concluí-lo ainda hoje também. Vamos lá então, deixa eu só preparar aqui. Eu coloquei o item número 5 lá em cima no banner, depois eu acerto. Sem nenhum problema. Então vamos lá, faltávamos então para nós aqui 2 questões apenas, aqui dessa parte dos Anjos da Guarda, né? Então a questão 520 e a questão 521. Nós vamos então a elas, e trazendo também aqui as ilustrações de Miramês, para nos ajudar aqui nesse melhor entendimento. Então, questão 520. Na 519, só para a gente poder recapitular, Kardec começou aqui a trazer uma visão um pouco mais, uma pergunta mais abrangente, né? Porque até então ele tratava das relações desses espíritos protetores a um indivíduo em especial. Na questão 519, que nós vimos no nosso encontro anterior, ele já trata aqui das aglomerações, das sociedades, cidades, nações. Então ele pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? A resposta: sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e tem necessidade de uma direção superior. Como nós vimos no encontro passado, Lourenço, bom dia. Nós vimos então que grupos de indivíduos que muitas vezes até vivenciam experiências coletivas, né, como nós já vimos, nós temos ali as expiações individuais, as expiações familiares e as expiações coletivas, assim como provas, assim como compromissos também de evolução. E aí então nós temos espíritos que são ali os maestros dessa orquestra para fazer com que todos caminhem na mesma direção. Então inspiram e influenciam individualmente os indivíduos, mas também aquele pensamento coletivo para que todos caminhem na mesma direção. Nós tivemos aqui no nosso país, por exemplo, nesse fim de semana, as eleições. E nós tivemos ali eleições em vários outros países, né? Então são esses momentos onde há essa grande mobilização de toda uma sociedade que nós entramos então em contato com esses coordenadores coletivos. Nós podemos trazer outras tantas situações, lembrando, por exemplo, né, sobre guerras. Falei para vocês já daquele livro de Leon Denis, que fala sobre as guerras, e ele então comenta que durante a Primeira Guerra Mundial, vários espíritos estavam ali ajudando os comandantes da França a lutarem contra a invasão ali da Alemanha, né, da Prússia. Então, tem esses trabalhos. A mesma coisa nós podemos dizer também junto aos negros, por exemplo, na época da escravidão, em que eram ali levados para outro continente, eram sacrificados, eram privados de suas liberdades, né? Então, nesse caso, nós tínhamos ali também espíritos que, compreendendo aquela experiência dolorosa, que tinha aquela característica expiatória e também provatória, os espíritos então conduzindo aquelas mentes, aqueles indivíduos, né? Então, por isso nós vemos, né, sociedades, cidades, até mesmo nações, temos esses espíritos então. Na questão 520, que é que nós vamos entrar hoje, Kardec mantém essa mesma linha. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? A resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. E aí então
Miramês, ele traz para nós aqui essa resposta: natureza elevada. Faz um comentário aqui nesse pequeno artigo, e ele diz assim para nós, deixa eu só preparar aqui direitinho, só um instantinho. Ele diz assim: os espíritos protetores são de natureza elevada. Não obstante a sua elevação, o tamanho espiritual de cada um depende do lugar que ocupam. Pode ser que o anjo da guarda de uma criatura encarnada seja mais elevado do que um protetor de uma cidade ou mesmo de um país. Os espíritos que protegiam Sócrates, Francisco de Assis, Buda, Allan Kardec e outros eram de alta estirpe, por acompanharem espíritos encarnados de altas esferas espirituais. Isso é lei de justiça. Esses homens foram instrutores de uma multidão de almas, dentro e fora do corpo físico. Como poderiam ser inspirados e dirigidos por espíritos medianos, de menos capacidade que eles? O guardião de Jesus, ele mesmo o dizia, era o próprio Deus, de quem ele recebia ordens para o seu mandato. Certamente que uma coletividade deve ter um guia altamente elevado no que se refere à ciência e ao amor. Todavia, os fatos devem fugir a certas regras. Por exemplo, quando um protetor se ocupa em proteger um grande missionário que se dispõe a envolver-se na carne por misericórdia, que é o próprio amor. É necessário que aprendamos essa renúncia dos guias espirituais em tomar a si como protegidos espíritos devedores, ou que ainda dormem em relação aos já libertos, das reencarnações na Terra. É por lei de amor que alguns vivem em função dos outros, como ideal sagrado de fazer conhecida a verdade. Vejamos o que Paulo de Tarso já falava aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 2 de sua epístola. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Toda essa influência se encontra destinada a essa operação de uns cooperarem com os outros. Vemos o mineral que vive enriquecendo o vegetal, o animal e o próprio homem. O vegetal alimenta o animal, e o homem tem como seu dever, pertencendo às mesmas linhas e à mesma fonte da vida, cuidar, ajudando a tudo que se encontra na retaguarda, porque recebe igualmente de todas essas fontes elementos para viver, e por lei deve doar o que se encontra à sua disposição para a grandeza dos que o acompanham nas escalas do despertar espiritual. Tudo se encadeia por um mesmo objetivo: crescer para Deus sob a influência de Jesus. Os espíritos altamente evoluídos agradecem a Deus por essas oportunidades de servir. Se Deus tirasse o trabalho dos céus e da terra, como ficariam seus filhos, principalmente os mais elevados? Devemos agradecer ao Senhor pelo trabalho, e quando esse chegar a mais em nossas portas, devemos recebê-lo com amor, pois significa confiança do soberano em seus filhos. Em tudo existem proteções permanentes, e elas se fundem umas nas outras na dignidade do amor. Se recebes proteção, sê grato, e se proteges alguém, aumenta a tua gratidão. Quem recebe deve ficar ansioso para doar, e quem doa passa a viver no céu da dádiva. Todo esse trabalho de Deus se move pelo amor, força divina que emana do seu coração de luz. Lembra-te de que tudo na vida te protege. Faze o mesmo por onde passares, que a vida crescerá mais em teu coração, iluminando a tua consciência. Ilcimar, bom dia. Então, nesse início, nessa parte inicial, que é a que mais foca nessa resposta para nós, as demais aqui vêm muito mais por reflexões, nós temos aqui então exatamente que depende muito de qual é a missão que cada espírito tem. Nós podemos ter, por exemplo, no caso de um espírito que tem como função instruir uma multidão de almas, como coloca aqui Miramês, pegarmos, por exemplo, o Papa Francisco, que é uma referência atual que nós temos hoje também, fora do meio espírita. Porque meio espírita nós temos o Chico, nós temos o Divaldo, tivemos Kardec, então
fica fácil para nós entendermos a relação desses espíritos de acordo com a missão que eles têm, de a missão que esses encarnados têm. No caso, por exemplo, fora do meio espírita, nós temos essas lideranças religiosas, lideranças filosóficas, lideranças administrativas, políticas, científicas, artísticas. Então, aqueles indivíduos que atuam nas mais variadas áreas da sociedade e que têm por missão desenvolver um determinado trabalho que vai influenciar um grupo de indivíduos e conduzindo-os para determinado caminho. E aí então nós vemos, por exemplo, me recordo conversando com os espíritos, eles falavam exatamente que o grande problema que nós encontramos em indivíduos que têm essa missão de conduzir almas é exatamente ali o ego, o egoísmo e a vaidade. Porque muitas almas, no passado, por exemplo, e aqui no presente também encontramos isso, acabam conduzindo essas almas para abismos de muito sofrimento, porque eles querem, na verdade, satisfazerem os seus próprios interesses. E aí, então, em encarnações seguintes, eles acabam recomeçando nesse processo, agora trabalhando efetivamente para reconduzir aquelas mesmas almas para esse caminho de ascensão. Então nós imaginamos esses indivíduos que acabam cometendo esses grandes erros e a influência que eles recebem por parte dos espíritos protetores. Ou seja, eles são influenciados positivamente, mas agem negativamente. E aí, então é aquele trabalho sempre de reconstrução. Agora, quando nós encontramos esses missionários que cumprem bem o seu papel, no caso, como eu comentei com vocês, Papa Francisco, ele tem uma missão, por exemplo, a gente lembra que a Igreja Católica, o catolicismo, ele é a segunda maior religião do nosso planeta. E falo segunda religião porque a primeira vem exatamente do islamismo. Quando nós colocamos o cristianismo como um todo, aí sim ele passa a ser a primeira religião. Mas do cristianismo nós separamos depois das igrejas católicas, desde a católica apostólica romana, da católica ortodoxa, falamos das igrejas evangélicas, Então, aí o cristianismo ele acaba se fragmentando e ele diminui no seu tamanho. Mas mesmo assim o catolicismo é a segunda maior religião do planeta. Meu primo recentemente viajou para Portugal e aí então ele passou ali 15 dias mais ou menos, fazendo ali seu turismo, seu passeio e tudo mais. E aí então ele observou, conversei com ele esse fim de semana, ele comentou exatamente sobre a presença do catolicismo naquele país. E mostra como eles são devotos. E ele foi para Fátima, onde tem o santuário, e ele dizia então que uma vez por mês tem ali aquela grande peregrinação de gente que vai lá para participar de uma missa campal, muitos turistas que vão visitar aquela cidade. Então a gente pega, por exemplo, Portugal, a gente pega Roma, pega a Itália, pega o próprio Brasil também, que é o maior país do mundo do catolicismo, embora tenha ali a sua fragmentação. Então proporcionalmente ele não é o maior, mas em termos de adeptos, sem dúvida ele o é. Então a gente pega assim, esses países que seguem essa filosofia e precisam de uma liderança, que é exatamente essa liderança feita pelo Papa, uma liderança até mesmo administrativa e espiritual. Então nesse caso, quem é o espírito que inspiraria o Papa Francisco nesse caso, para poder trabalhar com as orientações, traçar diretrizes para conduzir essas pessoas nesse processo de elevação espiritual. E então nós vemos o trabalho feito por esses espíritos. Um espírito que é especialmente por ele, muitas vezes nós temos um grupo de espíritos, que é o caso da missão que ele está fazendo, porque nós temos que diferenciar uma proteção para o indivíduo e depois ali o trabalho que é feito para a missão que esse indivíduo realiza. Bom dia, Gilda. A mesma coisa acontece que nós falamos sobre hoje, a referência que nós temos na doutrina espírita, a mais conhecida, é o Divaldo. Antes dele nós tínhamos o Chico, temos outros também, outros nomes importantes, mas hoje nós podemos dizer que o Divaldo seria ele a nossa grande referência pelo trabalho que ele realiza, o trabalho social que ele faz, o trabalho mediúnico, as palestras, o conhecimento que ele demonstra. Então ele tem um grande respeito ali, um grande reconhecimento. E aí então nós pensamos, os espíritos responsáveis por ajudá-lo nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. O Chico, por exemplo, que teve que desbravar muitos caminhos aqui no nosso país na sua época. Kardec, quando ele teve então que desbravar um caminho muito mais difícil também, porque era ali uma época diferente, um local diferente, um ambiente diferente.
Então foi colocado para nós aqui Sócrates, Francisco de Assis, Buda, Allan Kardec e outros. Então nós vemos assim que para o trabalho feito com esses indivíduos, nós temos ali espíritos de grande elevação espiritual, exatamente porque eles não trabalham apenas com o indivíduo, mas com o trabalho que ele tem, com a missão que esse indivíduo tem. Nesse caso, agora nós colocamos o protetor de uma cidade, de um país. Dependendo do que nós estamos falando, da comunidade, do tipo de trabalho que precisa ser feito com ela, nós temos ali espíritos com grande competência. Mas, como nós vimos aqui, aquela nação, por exemplo, no caso, vamos pegar aqui o Brasil, só para a gente poder fazer uma pequena comparação, que não é uma determinação, não é uma afirmação, mas é só para a gente poder fazer uma reflexão. O Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes aproximadamente, um pouquinho mais que isso. 200 milhões. O catolicismo tem mais de 1 bilhão de adeptos. Dá para ter uma ideia da gente pegar um espírito protetor do nosso país e o espírito protetor daqueles que são os responsáveis pela filosofia católica. A religião islâmica também tem mais de 1 bilhão de adeptos. Pegamos o hinduísmo, também mais de 1 bilhão de adeptos. Então nós temos países que têm, por exemplo, né, um país como o Canadá, por exemplo, 20 milhões de habitantes. E nós pegamos uma religião que tem ali tantos e tantos adeptos. Então vemos assim que cada país tem ali o seu compromisso, cada sociedade tem seu compromisso, e as filosofias da mesma forma também. E aí então, essa diferença na elevação espiritual. Como isso é determinado, aí então isso aí já não é da nossa alçada, né? Mas certamente todos eles ali têm suas competências e suas responsabilidades. Na questão 521, é importante a gente pensar isso, né? Porque a gente pensa que o mundo funciona no automático. Um país, por acaso, ele vai se desenvolvendo conforme as circunstâncias vão acontecendo. Nós pegamos cada nação que nós encontramos no país, no nosso planeta, e nós vemos hoje a condição com que elas se apresentam. Então aquele país tem a sua história desde lá do passado, que vai então se desenvolvendo, passando por transformações, gerações vão se sucedendo, experiências novas vão acontecendo, e a gente pensa de uma forma tão simplista, como se isso acontecesse sem nenhum tipo de coordenação. E aí então quando nós passamos a compreender o trabalho do mundo espiritual, e o Brasil em especial, quando nós começamos a estudar, por exemplo, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a gente vê não apenas a forma como o Brasil é orientado no mundo espiritual, mas desde a forma que ele foi planejado antes mesmo dele começar a existir, porque nesse livro, no Brasil, coração do mundo, mostra o planejamento de Jesus junto a outros espíritos, em especial o espírito Ismael, fazendo um planejamento antes mesmo das grandes navegações acontecerem. De pensar quem eram os navegadores, como é que eles chegariam aqui no continente, como é que vinha depois aqui o povoamento da nossa região, a forma como tudo se desenvolvia, quem seriam os nossos líderes. Tudo isso então foi planejado antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses. Então, a história do Brasil mostra para nós uma linha de eventos que foram acontecendo até chegar onde nós estamos hoje, nesse processo de aperfeiçoamento. E aí então nós pensamos, e as outras nações? Elas não tiveram esse mesmo cuidado? Não tiveram essa mesma preocupação por parte do mundo espiritual? E aí então a doutrina espírita nos mostra isso, que todos os trabalhos feitos aqui no nosso planeta têm coordenação no mundo espiritual. Infelizmente, algumas vezes nós acabamos criando mais dificuldades do que facilidades, né? Como é o caso, por exemplo, das guerras. Imaginar a mobilização dos espíritos no plano espiritual, que são esses coordenadores, esses protetores, na época, por exemplo, da Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Bilhões de pessoas desencarnaram. Aliás, milhões de pessoas desencarnaram em virtude desses tantos e tantos conflitos. De que forma que isso foi visto e administrado no plano espiritual? Algo para nós refletirmos. A Ana colocou, parece ser verdade quando vemos apenas matematicamente, né? Porque é muito simples para nós vermos as coisas acontecendo e é como se nossas vidas dependessem apenas do acaso, né, Ana? E aí no caso do Brasil em especial, que nós temos ali uma familiaridade com a sua história, nós lembramos então da época do descobrimento, da época da colonização, da relação com os indígenas. Muitos povos foram ali
foram exterminados. Depois nós tivemos ali a parte dos interesses dos homens, né, em alimentar sua ganância. Tivemos a parte da escravidão, depois tivemos a parte da abolição, a parte da república e outras situações foram se desenrolando, e a gente percebe que houve essa melhora, houve essa evolução. E essa evolução não foi uma evolução ocasional, ela foi uma evolução dirigida. Porque mesmo que na situação de hoje nós encontremos dificuldade, basta a gente fazer uma comparação como era o nosso país há 200 anos, exatamente na época da escravidão. Era um país que ficava ali, né? Nós tivemos a nossa independência em 1822, 1922, e em 2022 nós teremos 200 anos da nossa independência. Daqui a 4 anos. 200 anos apenas. Então, se nós voltarmos 200 anos no tempo hoje, nós teremos um Brasil que era uma colônia e um Brasil que era escravagista. Olha a mudança que ele teve. E tudo isso, então, coordenado pelos espíritos. Importante a gente observar isso. Na 521, Kardec sai um pouco dessa parte mais social, dessa parte mais administrativa, e ele entra agora numa questão interessante também. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam, e aí nós podemos falar, mais uma vez, né, da arte, da ciência, da filosofia. Nós podemos abranger várias e várias áreas da vida humana e pensar exatamente, nós temos espíritos que trabalham coordenando essas áreas da nossa vivência. A resposta: há espíritos especiais e que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem em ser o que não são? Eles não podem fazer ver os cegos, nem ouvir os surdos. Kardec traz para nós aqui um comentário sobre esse tema, depois a gente vai lá para Miramês para acompanhar. E diz assim para nós: os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes o de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo os seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça, entre eles, combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que para ali afluem, entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio a espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos, ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer a ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Aqui muito interessante esse comentário de Kardec, depois aqui embaixo o Herculano Pires traz para nós um complemento, porque fala exatamente isso. Para nós sabermos exatamente a companhia espiritual que existe junto a determinada aglomeração, basta a gente ver qual é a qualidade daquele grupo.
quais são os seus costumes, quais são suas ideias, quais são suas tendências, e aí facilmente nós vamos então encontrar ali os espíritos que se afinizam. Embora tenhamos os protetores, aqueles que são chamados de patronos, como Kardec colocou para nós, pois é, Cindizinha. Então esses patronos, eles estão ali tentando influenciar positivamente, porque o trabalho deles é trazer uma influência para o progresso. Mas, segundo essa lei de atração, os indivíduos vão então receber uma influência maior de acordo com as tendências que eles apresentem. Herculano Pires diz assim para nós: nesse comentário às respostas dos espíritos, Kardec nos oferece duas indicações importantes. A primeira referente à interpretação espírita da mitologia, que modifica tudo quanto aos estudos puramente humanos do assunto firmaram a respeito, até hoje, pois mostra que os deuses mitológicos realmente existiam como espíritos. A segunda referente à sociologia, que à luz do espiritismo reveste-se também de novo aspecto, exigindo o estudo da interação das coletividades espirituais e humanas para a boa compreensão dos processos sociais. Então, aqueles deuses romanos, aqueles deuses gregos, né, e de outras sociedades também, esses deuses mitológicos, eles tinham já a própria personificação. Então, quando falava-se sobre o deus da guerra, o deus da arte, o deus do vinho, por exemplo, né, Baco lá, que era aquele que promovia esses festivais pagãos e tudo mais, ali então nós temos exatamente deuses que personificam a ideia da coletividade, a tendência, o desejo da coletividade. Então, embora eles fizessem uma evocação, no caso, por exemplo, né, o deus da ciência, aí eles pegam ali e fazem aquela evocação pedindo inspiração. E ali nós temos os espíritos responsáveis por isso, que vão ajudá-los. Mas ao mesmo tempo também nós temos o deus da guerra. Temos os deuses da fertilidade em várias culturas. E assim a gente vai então entendendo que esses deuses representam, na verdade, esses grupos de espíritos protetores, de espíritos que influenciam essas comunidades. E depois aqui embaixo também, como ele coloca, a questão da sociologia, tratando exatamente da aproximação desses espíritos de acordo com os grupos. E é o que nós encontramos hoje, né? Infelizmente, a influência ainda muito intensa por parte desses espíritos, trazendo para nós grande prejuízo. Miramês diz o seguinte para nós: auxiliando o progresso, é o título do artigo aqui. Só um instantinho. Os espíritos superiores são encarregados de auxiliar o progresso onde quer que seja, manifestando-se assim para alimentar as ideias nobres, revelando a sabedoria de Deus pelos seus próprios filhos. A razão te indicará meios inúmeros de sentir a paternidade onde os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir. Quando as criaturas são dignas de assistência dos protetores espirituais, isso se dá, como no caso da pergunta aqui referida a respeito das artes. O artista tem assistência dos benfeitores espirituais, ajudando-o a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Aqui é importante, né? Quando se fala sobre artes, nós falamos sobre a expressão do belo, embora ainda nós entendamos a arte de um modo ainda muito humano, muito terreno, muito sensualista, né? Nós pegamos programas da televisão, peças de teatro, pegamos músicas, e então nós começamos a entender qual a mensagem que ele quer passar. E geralmente a gente encontra ali uma mensagem ainda bastante vulgar, né? Vulgar diz respeito ao vulgo, que diz respeito à população comum, que é o que a população quer, né? Nós gostamos do conflito, nós gostamos da sensualidade. Então, nós encontramos nas artes ainda essas manifestações, mas felizmente nós também encontramos grandes manifestações artísticas mostrando realmente essa expressão do belo. E, consequentemente, quando nós falamos da mesma forma na influência das sociedades, de acordo com as tendências que elas têm, nós encontramos também dentro da arte a influência dos espíritos de acordo com o interesse do artista. Tudo que representa a harmonia
é serviço da divindade. Não cabe às divindades, como eram chamadas antigamente, fazer que um homem completamente ignorante na arte seja um artista, mas ajudar a quem já conquistou esse dom a mostrar com mais perfeição as belezas que a tinta ou o cisel podem transmitir. Os espíritos superiores contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Eles trabalham em todo o universo, e a Terra é um dos palcos dos seus movimentos de beleza imortal. Os antigos fizeram desses espíritos protetores divindades, por desconhecerem o verdadeiro sentido da ajuda espiritual. Os protetores são espíritos que passaram pelas mesmas trilhas em que os homens caminham hoje, nos reinos da natureza. A diferença é a maturidade. Em função do tempo, eles são mais velhos. Por conseguinte, já despertaram para a luz. Seus dons manifestam-se com mais intensidade e sua mente se expressa com mais harmonia. No entanto, somos todos nascidos da mesma fonte de vida. Deus. O mesmo mesmo os que algumas seitas chamam de Satanás, não tem diferença dos outros na sua estrutura original. Há um período na evolução das criaturas em que elas se interessam mais pela desarmonia. Eis aí porque são chamados de Satanás. Eles são filhos do mesmo Deus e no amanhã alcançarão a mesma luz dos anjos, tornando-se como eles no exercício da caridade, qual os que operam com o Senhor. Deus, sendo amor, não iria criar espíritos somente para o mal, do modo como se pensa. A coletividade atrai espíritos de acordo com suas tendências, e as tendências más é que geram as violentas leis dos homens. Eis porque as religiões se preocupam em consertar o homem, para que a coletividade atraia espíritos mais elevados, e nessa sequência o mundo vá se elevando na escala a que pertence. O cristianismo é o molde mais perfeito das reformas dos indivíduos. Quando os homens vieram a esquecer o principal objetivo dos preceitos de Jesus, ele, o mestre dos mestres, fez reviver sua doutrina de pureza na feição da doutrina dos espíritos, para fazer ele relembrar os mesmos homens a sua mensagem de amor. O Espiritismo com Jesus tem essa missão de auxiliar o progresso em todas as suas manifestações do crescimento da vida. Os bons espíritos ficam em minoria na Terra devido ao posicionamento das criaturas. Se a Terra tem mais espíritos ignorantes encarnados, ela, por lei de justiça, recebe mais espíritos inferiores por serem atraídos pelos seus iguais. Porém, não há que esmorecer, porque se tratamos do progresso, que é a lei de Deus, por toda parte, ele é Deus se manifestando e é capaz de modificar tudo em crescimento constante. O ponto mais difícil do progresso é desobstruir a região moral das criaturas. O resto é mais fácil. Entretanto, o moral mexe no íntimo dos espíritos, e a tendência à rejeição surge logo que nos decidimos a melhorar moralmente. Se queres conhecer a população oculta que vive em uma nação, observa os costumes das criaturas que ali vivem. Assim ocorre com a própria terra. Entretanto, a semente de luz do amor não morre, e ela cresce, mas junto cresce igualmente o joio, que deverá ser arrancado pela raiz, segundo a promessa do Cristo de Deus. Nos dias atuais, aparentemente as trevas são dominantes, mas na realidade elas estão enfraquecendo, dando lugar à luz que há de iluminar todas as almas. Então, aqui, pegando uma característica do nosso planeta, como é que nós vemos o amor, a fraternidade, a paz e a harmonia no nosso planeta? Nós veremos conflitos de várias ordens, conflitos ideológicos, conflitos econômicos, conflitos de interesses diversos. Esses próprios conflitos já criam
aquilo que André Luiz vai chamar de psicosfera, que é aquela atmosfera mental em volta do nosso planeta, que traz exatamente elementos dessas tendências que nós temos ainda. E se nós apresentamos uma psicosfera com essas características, consequentemente nós vamos imaginar quem são os espíritos que são atraídos por ela. Embora nós tenhamos, né, essa legião de espíritos ainda apegados a essas questões inferiores, nós temos os coordenadores que observam cada ação. Então, mesmo os inferiores, quando agem, eles não agem sem serem percebidos. Eles são observados, que podem atuar até determinado limite, porque essas ações que eles promovem acabam sendo para nós as nossas próprias expiações. Aprendemos, né, com essas dificuldades, aprendemos com essas dores, com esse sofrimento. Mas os espíritos que nos ajudam nesse progresso estão observando, até porque a cada etapa das nossas existências, da nossa existência, nós estamos ali alcançando mais um degrau de progresso. E então os espíritos nos permitem esse avanço, nos protegendo desse assédio que nós recebemos. A Ana colocou, né, se essas seitas realmente conhecessem a Bíblia, saberiam que Satanás é um subordinado que também serve a Deus de acordo com a missão que ele tem que cumprir, né, que infelizmente é exatamente dar vazão àquilo que nós queremos, né? Infelizmente é essa interpretação. A Cindizinha colocou, confesso que preciso fortalecer muito a minha fé nesse momento, né? Todos nós, né? Mas faz parte, é o aprendizado. Nós aprendemos através dos erros também, né? Então, conforme a gente vai cansando desse erro, cansando dessas dores, aí então nós vamos tomando as decisões certas. Mas, né, há momentos em que as coisas parecem estar descontroladas, mas está tudo dentro do controle. É aquele descontrole controlado, esperando ali os eventos para despertar a nossa consciência. Muito bem, fechamos aqui então esse capítulo número 6, que trata dos espíritos protetores, dos anjos da guarda, né? Deixa eu pegar aqui o título certo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então concluímos aqui, importante para nós pensarmos nessa proteção, nessa presença individual junto a um indivíduo, junto a uma pequena coletividade, junto a uma grande coletividade, e aí então os espíritos sempre atuando. E também de acordo com a atração que eles acabam recebendo por aquilo que nós apresentamos. Agora nós vamos para o item número 6, número 7, pressentimentos, que também diz respeito a essa questão das influências espirituais. Kardec começa perguntando de cara, na questão 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Como o nome diz, né, pressentimento. Então é aquela impressão inicial antes de alguma coisa acontecer. Eu tenho o pressentimento de que alguma coisa vai acontecer, o pressentimento de que algum perigo se aproxima. Esse pressentimento ele vem de onde exatamente? Porque nós podemos lembrar, quando nós falamos sobre a pré-cognição, os pressentimentos, né? A pré-cognição é um conhecimento prévio do que vai acontecer. O pressentimento é aquela impressão a respeito daquilo que vai acontecer. Uma impressão que pode ser positiva, uma impressão que pode ser negativa. Isso se dá de uma forma anímica, porque eu tenho ali a capacidade de expandir o meu pensamento e já fazer uma antecipação daquilo que eu vou vivenciar, ou isso tem relação com o mundo espiritual? É então que Kardec pergunta se os pressentimentos são sempre uma advertência do espírito protetor. A resposta: pois é, então, o Kardec perguntou exatamente isso, se é sempre, porque ele também tinha essa consciência da dupla vista. E a pergunta sempre que ele coloca foi proposital, exatamente para fazer uma diferenciação daquilo que é do indivíduo e daquilo que é essa influência espiritual. Vamos ver a resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Olha só ele fazendo as duas diferenças agora. Então o indivíduo tem o pressentimento, porque essa escolha anterior nós podemos colocar das experiências que o indivíduo vivenciou em encarnações anteriores. Por exemplo,
eu desenvolvo uma determinada tendência à violência. Aí eu passo uma encarnação inteira provocando ali o sofrimento de outras pessoas pelo meu comportamento, e aí então eu desencarno, vou para o mundo espiritual, passo por aquele processo de reformulação de valores, aquele reformatório, vamos dizer assim, que começa nas regiões umbralinas, né? Depois eu vou aprendendo, vou me desenvolvendo, e aí então eu chego no mundo físico novamente numa nova encarnação. No momento em que eu começo a apresentar essa tendência da violência, alguma coisa me provoca aquele incômodo. Não é necessariamente um espírito que está dizendo, olha, não faça isso. São aquelas lembranças adormecidas que começam a aflorar, mostrando que toda aquela dor que eu causei se reverteu contra mim. No momento em que eu começo a mostrar aquela tendência, alguma coisa me chama atenção. E essa coisa que chama atenção é exatamente essa voz do instinto. Então esse sempre que Kardec colocou, acabou exatamente sendo modificado na resposta. Que sim, pode ser esse conselho íntimo e oculto de um espírito, mas também, que os espíritos colocam, e também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então a resposta ficou bem clara. Se Kardec perguntou se era sempre a advertência, os espíritos colocam que não necessariamente. Às vezes você está fazendo alguma coisa, um espírito protetor, por exemplo. E geralmente esse pressentimento vem como alerta, né? Se vem como alerta, significa que ele sempre se manifesta quando existe ali aquele momento de perigo. Aquele perigo contra mim, ou um perigo que eu vou criar contra mim mesmo ou contra outra pessoa. Então eu estou andando por um lugar escuro, estou passando ali por um determinado local, vou correr um perigo. Vem um espírito amigo, não precisa ser necessariamente o meu protetor, um espírito que me acompanha, que tem ali no meu trabalho, que tem ali uma certa afinidade, ele vai dizer, não vá por ali. E aí então, em vez de simplesmente vir aquela voz, ele pode fazer brotar em mim uma sensação, aquela sensação de medo. Aí eu dou aquela travada, volto e pego outro caminho. Esse pressentimento que eu tive foi provocado por esse espírito. Então nós podemos lembrar que esses pressentimentos vão dizer respeito então a situações do nosso cotidiano. E também situações capitais. Dona Ivone, por exemplo, ela tinha sempre aquele pressentimento relacionado com o suicídio. Então, sempre que tinha aquela situação de depressão, aquela situação de angústia, voltava a Keia, né, viva do passado que ela tanto sofreu. Então, nós percebemos que os pressentimentos vão surgindo como alerta. Pode ser, entre aspas, vamos dizer assim, um alerta natural, quando brota de nós mesmos, e um alerta artificial quando vem por parte de uma consciência fora de nós. Tá certo, né? Tá reconhecendo lá, né? Tem uma certa tendência à violência, à raiva, mas tem também pavor de sangue, né? Passa a mão mesmo quando vê um jogo de videogame ou cena de filme, né? Diz que isso é dos freios dele, né? E realmente podem ser. Todos nós temos esses bloqueios, né? Que nós mesmos instituímos para prevenção de erros do passado. Porque nós aprendemos com os erros, né? Conforme a gente vai de uma encarnação para outra, vão desenvolvendo em nós impressões exatamente para evitar que nós cometamos os mesmos erros. Só que, infelizmente, nós temos indivíduos que passam pela mesma situação. Eles vão, então, vivendo repetidamente essas mesmas experiências, essas mesmas dores, até que chega um momento em que ele não suporta mais. Nesse caso, quando o indivíduo não consegue domar as próprias tendências, aí então vêm os impedimentos. Aí chegam para nós limitações de várias ordens. Limitação física, limitação social, limitação psíquica. Aquele indivíduo que vive, por exemplo, uma síndrome do pânico, aquele indivíduo que vive ali um estado de alerta, um estado de medo, qualquer coisa do gênero, exatamente porque isso brotou nele para evitar que aquilo acontecesse de novo. Pode ser consequência do que ele fez, como pode ser uma grande culpa que se instalou dentro dele. Então, quando nós não temos força moral suficiente para lidar apenas com as nossas decisões para evitar determinadas situações, aí então vem aqueles bloqueios que são mais contundentes, são mais
mais sólidos para impedir que a gente continue por aquele perigoso que já foi trilhado anteriormente. Já vimos vários exemplos sobre isso, inclusive. Herculano Pires traz para nós aqui um comentário de rodapé. Ele diz assim para nós, referências sobre esse problema na nota do fim do capítulo. Né? Depois a gente faz um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no fim do capítulo, na nota que ele colocou para nós. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Agora a gente ficou... Desperta em nós aquela curiosidade, né? O que exatamente ele quis dizer com essa nota no fim do capítulo. Então a gente vai ao fim do capítulo, sem nenhum problema. Aqui, deixa eu ver... Não achei nada do fim do capítulo. Mas vamos lá, não tem problema. André colocou, né? Hoje nem discuto mais. Quando vem o sentimento, seja instinto ou pressentimento, eu sigo exatamente o que aparece subitamente na minha mente e sempre dá certo, né? Agradeço ao meu anjo da guarda. Está funcionando, né? Quando a gente cria esse contato, essa linha de contato mais clara, mais objetiva, né? Para os espíritos certamente torna-se muito mais fácil para nos ajudar nesse nosso desenvolvimento. Miramês diz o seguinte para nós, vamos lá. Comentário aqui do nosso professor, vamos ver. Aqui. Só ajustando a página aqui para ficar fácil a leitura. Quem não tem pressentimentos? Todos o temos, encarnados e desencarnados. Qual a diferença entre nós e os espíritos que estão integrados no mundo da carne? Somente que uns estão presos segundo a carne e outros estão livres, ainda que não totalmente. Os chamados livres têm que respeitar leis que os dirigem e sustentam. Mas os pressentimentos estão fora de determinadas leis e se manifestam onde quer que seja. Existe uma câmera sensível no mundo consciencial que registra as impressões mentais dos guias espirituais que conversam com os encarnados pelos canais do coração. E o que se chama telepatia são vozes por vezes mais audíveis do que os sons emitidos pelas cordas vocais. Existem muitos meios de transmissão telepática de acordo com a elevação de quem transmite e de quem recebe. Nós mesmos, no mundo dos espíritos, admiramos o corpo físico e depois de conhecê-lo profundamente, passamos a admirá-lo mais. Ele é verdadeiramente a maior maravilha das formas na Terra, e é por essa forma que nós, os espíritos, atingimos certa capacidade de entendimento. A reencarnação é uma bênção de Deus para a humanidade, e quem se encontra movendo em um corpo, que cuide bem dele. Ele é um instrumento divino, entregue ao espírito para que possa despertar para a luz com mais felicidade. Tem sempre pressentimento, basta que os observes. Entregue a meditação, podes observá-los, chegando à tua consciência, trazendo-te muitas mensagens que poderão enriquecer tuas qualidades morais e espirituais. O campo de evolução do despertamento no interior das criaturas é enorme. As mensagens que poderão enriquecer tuas qualidades morais e espirituais. Deixa eu ver aqui. Desculpem. As qualidades espirituais vão se transmutando com maior beleza. É o progresso se fazendo. Antes, o homem era dotado de instintos. Depois, ele os transformou em razão, que por ora domina. Depois virá a intuição, o sentido do futuro. Essa caminhada é infinita, ganhando nomes de acordo com o seu surgimento. Dá mais atenção aos teus pressentimentos, extraindo destes avisos à luz de que são portadores. A doutrina dos espíritos é um conjunto de conceitos, que além de repetir Jesus, amplia seus conceitos, dando segurança a todas as criaturas
de vida, de paz, de trabalho e de amor. Os pressentimentos são conselhos dos espíritos que te amam. Eles sabem introduzir no livro da consciência a escrita de Deus para te ajudar nos caminhos da vida, despertando em teu coração os sentimentos mais nobres, carregados de amor e caridade. Isso é uma ciência alcançando o progresso. Os benfeitores espirituais aproveitam as oportunidades, intuindo nos encarnados os meios de melhor aprenderem a bem viver. Não vê que em todas as provações, ainda que sejam as mais duras, tem sempre um amparo, recebendo conselhos e consolo, que brotam do teu íntimo como se fosse a leitura de um livro cujo autor desconheces? Nesses momentos, procura orar, que a prece ajudar-te-á a melhor entender as verdades estabelecidas pela consciência. Então aqui, Miramês trazendo para nós essa ilustração dessa passagem. Na questão 523, os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Muito bem, essa pergunta de Kardec aqui então, ela é bastante pertinente, né? Porque a intuição vem para nós muitas vezes de uma forma bastante tênue, né? Bastante superficial, e nem sempre a gente consegue registrar exatamente o que fazer. Na verdade, muitas vezes nós esperamos que os espíritos nos tragam uma solução. E a solução não vem, então a gente acaba depois se distanciando desse contato com os espíritos. Pelo menos nós vamos nos distanciando nas nossas certezas, nas nossas convicções, nas nossas crenças. Mas os espíritos estão sempre presentes. Então, na verdade, o que eles fazem é exatamente dizer para nós o que fazer antes daquele evento acontecer, ou fazer alguma coisa para evitar que aquilo aconteça, ou o que nós podemos fazer depois, embora nós tenhamos que sofrer as consequências. Porque o aprendizado vem exatamente disso, né? A causa e o efeito. Nós criamos a causa, as leis dizem então para nós que o efeito é inevitável. E aí então essa intuição vem para nós em forma de sugestão de comportamento diante daquela dificuldade, daquela situação que foi criada. E Joana de Ângeles lembra sempre, né? Na dúvida, siga seu coração. Então, é uma frase muito importante, uma frase muito interessante, e nós precisamos, naturalmente, desenvolver dentro de nossos corações os melhores sentimentos também. Muito pouco adiantaria se nós tivéssemos ali todo aquele sentimento confuso, aquele sentimento egoísta, e depois querer seguir o próprio coração. Então há necessidade de nós passarmos por essa depuração, por essa elevação de valores e de sentimentos também, para que eles sejam para nós a nossa referência. Até porque as dificuldades que nós vivenciamos, muitas vezes nós temos que tomar decisões em que nós temos que nos sacrificar. Sacrificar pelo menos os nossos interesses, sacrificar o nosso egoísmo. E aí então vem o grande desafio. Porque o egoísmo, ele é aquela tendência que fica impregnada dentro de nós. E nós tomarmos uma decisão contrária a essa tendência natural que nós temos, é algo que exige de nós realmente sacrifício. Conforme nós vamos nos elevando e nós vamos nos depurando, isso deixa de ser sacrifício e passa a ser uma atitude natural, uma atitude normal. Então é importante que, para que nós tenhamos esse contato com os espíritos, até porque eles mesmos falam, né, que não podem nos influenciar se nós não dermos essa abertura para esse bem que eles vão nos proporcionar. Eu preciso desejar esse bem. Eu preciso estabelecer essa relação saudável com os espíritos. Então eu tenho o bom sentimento dentro do meu coração, mas a prova é inevitável, né? A experiência que eu vou vivenciar, ela é inevitável para o meu crescimento. Mas como eu trago essa tendência dentro de mim, os espíritos simplesmente dão aquela soprada dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, e nós então docilmente vamos então aceitar, acatar essa sugestão. Agora, se nós trazemos o coração endurecido,
Os espíritos, por mais que eles queiram nos ajudar, trazendo ali sugestões para evitar alguma situação que nós vamos criar, ou para sair de uma situação que nós criamos ou que surgiu como parte das nossas experiências, nós simplesmente seremos surdos a essas sugestões. Então, inicialmente, nós temos que desenvolver valores dentro de nós. Através desses valores, a nossa intuição pessoal já terá um bom caminho para seguir. Como eu coloquei para vocês, né? Na dúvida, sigamos o nosso coração. Se eu tenho bons valores no meu coração, na dúvida, então, eu faço aquilo que o meu coração pede. Muitas vezes um sacrifício, né? Um autossacrifício, muitas vezes uma renúncia, tomar uma decisão difícil que traz para mim talvez uma consequência dolorosa. Eu tenho que conversar com consequência dolorosa na nossa concepção, obviamente. Por exemplo, eu tenho que conversar com alguém sobre um assunto muito difícil e eu vou falar para ela e eu sei que eu vou passar vergonha por isso. Eu vou ter que me constranger, eu vou me sentir humilhado, mas é o que eu tenho para fazer. Para aquele que tem o coração endurecido, ele vai dizer, jamais vou me rebaixar. Agora, para aquele que cultiva a humildade dentro de si, ele vai dizer, eu sei que isso vai me doer, mas eu preciso fazer porque é o certo. Então, esse certo é algo que já está presente em nosso coração. Naqueles momentos em que nós temos uma dúvida de que forma que eu tenho que agir, em que forma que nós temos que agir, esse bom sentimento do meu coração já é também um campo fértil para que os próprios espíritos se aproveitem dos meus valores para me fortalecer para já a tomar aquela decisão. Então eu tenho bons sentimentos, mas eu estou confuso, eu não sei como agir. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o certo, mas eu não sei se o meu certo vai ser o certo para a situação, eu não sei se aquilo que eu vou fazer vai ser um mal maior ou um mal menor, eu não sei. Então os espíritos vêm e sugerem para nós, então, aproveitando exatamente essa tendência para as melhores intenções que nós trazemos. Por isso, então, nós vemos que é uma sequência de eventos que vão se desdobrando. Então, eu começo a desenvolver os meus valores, ao mesmo tempo, em consequência, eu crio um campo de conexão, né, um campo de abertura, para que os espíritos então me inspirem, ao mesmo tempo eu me protejo das influências negativas, tudo isso simplesmente me transformando intimamente. Então não é à toa que os espíritos insistem em trazer para nós as orientações a respeito da reforma íntima, por todas as consequências naturais que elas promovem. Algo dentro de mim, a conexão que eu estabeleço e as conexões que eu fecho. E por consequência, a partir das decisões que eu tomo, baseadas, né, nesses valores que eu desenvolvo, eu vou então criando sempre circunstâncias positivas em torno de mim. Isso mostra então a facilidade que eu crio para o meu próprio desenvolvimento, para alcançar a felicidade que eu tanto desejo. Diz aqui para nós Miramês, vamos lá. Os avisos, né? Os avisos não. Dúvidas. Então vamos para as dúvidas, né? Na sequência dos teus pensamentos, por vezes duvidas de alguma ideia. Na leitura de muitos livros, que tem hábitos de ler, certamente de vez em quando, assome a tua mente a dúvida. No teu relacionamento, em muitos casos, a incerteza começa a nascer em teu coração. Não deves viver com dúvidas, porque poderá surgir a desconfiança que não ajuda a ninguém. Em caso de dúvida, entretanto, procura o socorro da oração e liga os teus pensamentos aos pensamentos dos teus guias espirituais, que eles te atenderão com presteza. Jesus, só um instantinho. Jesus não é pobre de valores no mundo dos espíritos. Existe abundância de conhecimentos espirituais, de modo a fortalecer-te dos tesouros da vida eterna. Não te esqueças, quando te achares em dúvida, invoca o teu anjo da guarda, que ele receberá teu pedido de amor, e esse mesmo amor te socorrerá. Esse é um exercício que podes fazer sempre. A própria mediunidade cresce com o labor. O dom é de Deus, mas o teu crescimento pertence o nosso crescimento pertence à nossa boa vontade. Em torno de ti existem muitos espíritos, e eles poderão te atender na medida das tuas necessidades.
O buscai e achareis é a resposta às nossas aflições. Quem não busca, como pode achar? Procura limpar do coração a dúvida da existência de Deus, de Jesus, da comunicação dos espíritos com os homens, da reencarnação, da existência dos ambientes espirituais que se parecem com a Terra e que são mais perfeitos para a felicidade das criaturas. Se alimentas a fé, assegura-te a tranquilidade da vida e aumentas o amor em tudo que podes fazer. Todos os pressentimentos são a voz aperfeiçoada do instinto, que não é mais do que a voz da consciência, onde os espíritos superiores depositaram as nossas diretrizes e nos falam, quando necessário, nos guiando para a vida melhor. Deus não esquece as suas criaturas, estejam onde estiverem. Jesus veio desagregar todos os tipos de dúvidas da mente humana, porque com ele, o Divino Mestre, a fé cresce de modo a dar mais a quem tem, trazendo benefícios inenarráveis a quem possui esse dom da intuição. Para que dúvidas, se o Senhor criou a verdade que pertence a todos? A dúvida é criação humana e ignorância das leis espirituais. Não existe incerteza na verdade. Buscá-la pelos meios conhecidos, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Se os agentes da luz são em número confiável, por que duvidar da bondade dos céus? Quando buscamos o entendimento com honestidade, ele já se encontra em caminho. As coisas divinas são fartas. Os espíritos superiores são livres e sabem orientar as criaturas, se não curá-las, quando isso é possível. Eles investem nos seus irmãos na carne, quando eles merecem confiança, quando se esforçam para melhorar. Cultiva a moralidade, que muitas mãos passarão a te ajudar, no silêncio, de sorte que os teus problemas desaparecerão por encanto, mas desde que o teu esforço não deixe de aparecer nos teus caminhos. Eles investem, e tu deves te esforçar para melhorar. Eles investem, e tu deves entender e ajudar a ti mesmo. Eles investem, e tu deves amar, servindo de instrumento de caridade por onde andares. Deus é a bondade, e tu deves aproveitar essa bondade do Senhor e trabalhar na tua melhora interna. O aprimoramento depende das tuas mãos no labor de cada dia. Os olhos espirituais que te acompanham estão atentos e se alegram com a tua melhora. Caminha, que alguém segue à tua frente guiando-te. Então é essa a mensagem que chega para nós, né? Deixa eu ver aqui. A mensagem da Angelina, que legal, bacana. O mundo espiritual participando com a gente, trazendo aqui, né, essas mensagens tão carinhosas de sempre. Diz aqui para nós: somos todos filhos de um Deus de misericórdia. As provas e as expiações ainda se fazem necessário para descobrir como está a nossa alma nos dirigindo na fé. Lembramos que a fé deverá ser inabalável e usando a razão em tudo. Então, né, no sentido da fé, né? Então, aqui está a nossa alma no sentido da fé. Lembramos que a fé deverá ser inabalável e usando a razão em tudo, né? Então, um amigo do bem escrevendo para nós, né, um grande e carinhoso abraço para esse amigo que participa conosco aqui do nosso estudo. Então, exatamente isso. Falta para nós, né, esse momento, e a Cindyzinha até colocou lá em cima, né, dessa dificuldade do momento que a gente está vivendo, né? Então, é exatamente ali que a gente tem que confiar. Porque é fácil a gente confiar quando as coisas estão serenas. Porque a fé mesmo, ela é testada exatamente nos momentos em que nós estamos ali sendo exigidos naquelas dificuldades. Então, esse é o momento da gente confiar. Principalmente quando a gente fala, né, do tema anterior, da proteção nas coletividades. Então, sempre temos a proteção do mundo espiritual. Somos nós que não nos sentimos protegidos por eles, né? Próxima questão, vamos lá, diz aqui para nós. E última questão também, né? Questão 524, para encerrarmos aqui o nosso estudo. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral
ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? A resposta: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Então, na verdade, os Espíritos não dizem apenas para nós, né? Para que nós sejamos bons, para que nós sejamos caridosos, para que nós sejamos generosos. Tem situações na nossa vida que nós também somos inspirados para tomarmos decisões. Por exemplo, né, no momento em que nós precisamos, num quadro social como o nosso, em que há muito desemprego, quantas vezes os Espíritos nos dizem: olha, levanta cedo hoje que nós vamos te ajudar. Porque trazendo para nós uma condição de vida melhor, e isso não significa necessariamente uma condição de vida materialmente melhor, mas são situações que podem nos favorecer ali no nosso desenvolvimento. Essa situação nova que foi criada pode nos ajudar provocando uma reação em cadeia, em que eu tenho mais tranquilidade, em que eu tenho mais equilíbrio, que me sinto mais seguro, por consequência começo a viver de um modo muito mais pacífico e muito mais harmônico. Então os Espíritos, na verdade, estão atentos a tudo, assim como nós, que convivemos, né, com aqueles que muitas vezes dependem da nossa orientação, dependem dos nossos cuidados. Nós procuramos orientar em tudo. Olha, fica mais calmo que tudo vai passar. Olha, pega as suas coisas e sai que você está atrasado. Olha, cuidado quando você for naquele lugar. O cuidado é o mesmo. Só que a diferença é que esses espíritos protetores, tendo uma visão muito mais ampla, sabem quais são os caminhos que nós podemos seguir. Enquanto nós, aqui no mundo físico, pensamos achar que aquilo é o melhor. Nem sempre o é, mas a gente procura sempre buscar, né, o melhor. Kardec traz um comentário para nós. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Aqui, inevitavelmente, a gente vai agora lá para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Kardec fala sobre as aflições atuais e as aflições do passado. E ele reforça para nós que grande parte das aflições que nós vivemos são aflições que nós criamos no presente. E aí então os Espíritos procuram sempre nos incentivar a tomarmos as melhores decisões, a usarmos as referências do Evangelho para tudo aquilo que nós fizermos. Porque, como aquilo que eu já cheguei a falar para vocês, né, o Evangelho para nós, ele acabou se transformando num livro religioso. E, portanto, ele acabou perdendo para nós o grande valor de ensinamentos morais que ele tem. Se nós tomarmos o Evangelho como um manual de conduta, como sendo uma filosofia de vida, como nós conversamos ontem, certamente nós tomamos sempre as melhores decisões. Porque eu nunca vou tomar uma decisão em que eu prejudique a mim mesmo ou eu prejudique o outro. Isso já é um começo de tudo. Basta então que nós desenvolvamos depois a nossa sabedoria. Para finalizarmos então aqui, lendo a mensagem de Miramês. Os avisos. Eu estou lendo para vocês aqui esses textos hoje, porque como as questões aqui são muito pequenas, e a gente precisa ilustrar um pouco mais, então a gente pega aqui as ilustrações dos mestres, né? Os avisos dos espíritos protetores são de toda ordem. Eles não avisam somente ao aprimoramento moral, não visam somente ao aprimoramento moral, mas a tudo que possa surgir em nossos caminhos, que deve ser aprimorado para uma vida reta. Enfim. Só um instantinho. Enfim, o que se entende por moral? Para nós, moral reta é tudo que possa ser reto na vida. Todo o certo é moral. Na família, no comércio, nos estudos, no convívio e até mesmo na ciência, a moral deve dominar para que seja uma ciência divina. Os avisos que partem dos espíritos superiores te podem chegar por muitos canais, quais sejam pela consciência, pela palavra de amigos e mesmo de inimigos,
por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Tudo são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escutas de pessoas que conversam. Deus nos assiste por muitos meios, os quais acha convenientes. Não desdenhes dos avisos. Medita sobre eles, que a tua consciência te dirá sobre os valores das lições recebidas. Quando alguém pede conselhos às pessoas que mais confia, abre as portas para ser atendido. E nesse momento, os espíritos que o assistem transmitem a mensagem mais ou menos perfeita de acordo com o instrumento escolhido. Em muitos casos, tapas os ouvidos para não ouvirdes os conselhos dos protetores espirituais, principalmente quando a verdade é mais positiva no teu caso particular. No entanto, Deus não esmorece com a lerdeza de entendimento de seu filho. Ele torna a repetir quantas vezes for necessário, até que a criatura acorde para as realidades. As leis sabem como lidar com as almas endurecidas. Por último vem a voz da dor. Essa é mais fácil de ser atendida porque fala na profundidade da alma. Eu vou repetir essa parte porque é demais, né? Bom dia, Andréia. Por último, vem a voz da dor. Ela é mais fácil de ser atendida porque fala na profundidade da alma. Vou voltar a comentar sobre ela, vamos em frente. Não deves te envergonhar pelos teus feitos. Se estás te esforçando para melhorar, passa a ajudar mais, principalmente a ti mesmo, com as mudanças na cidade do coração, que a ajuda do mais alto não tardará. Dá os primeiros passos, que os outros serão ajudados por muitos que te amam do lado de cá. Estamos expedindo avisos por todos os métodos, por ordem de Jesus. Eles estão chegando aos teus ouvidos humanos por diversos meios. Passa a analisar, que os encontrará. Ajusta-te na tua vida, que as mudanças por dentro te modificarão por fora. A felicidade depende disso. Os avisos dos espíritos protetores objetivam todos os meios de aprimoramentos, tornamos a dizer, eles não cansam de instruir e educar a humanidade. São espíritos angélicos enviados por Deus em socorro dos seres humanos. No nosso meio, eles trabalham também nos assistindo por amor à causa do bem, sempre por impulso da fraternidade universal. E é nessas lutas todos os dias que os espíritos amadurecem para o verdadeiro amor, conhecendo Jesus e Deus. Nunca te esqueças dos avisos que fluem do mais alto para os teus ouvidos, com a missão de te educar e instruindo o teu coração. Deus é amor. Não te esqueças disso, tendo Jesus como seu agente direto na manifestação do bem, para ser melhor conhecida a verdade. Então aqui para nós, só voltando então aqui, né, que a dor acaba sendo para nós o último conselho. Pegando um exemplo, nós podemos imaginar alguém que tem o hábito do tabagismo. Quantas vezes as pessoas dizem, olha, isso faz mal para você, isso você não deve fazer, os médicos trazem reportagens na televisão, que muitas vezes somos intuídos a assistir. Chega ali um comentário, o outro fala, de repente o outro ficou doente, como um aviso, olha, presta atenção que ele ficou doente. E o indivíduo então resiste a esses conselhos, ele vai então mantendo o seu hábito, até que chega ali uma doença no pulmão e a vida dele se transforma. Esse foi o último aviso, porque todos os avisos anteriores foram ignorados. Hoje nós temos condições, pelo discernimento que nós já desenvolvemos, de já entender exatamente aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Nós já sabemos. Quando nós fazemos uma coisa errada, fora daquilo que nós acreditamos, isso fica claro para nós. Mas às vezes nós insistimos, por uma fraqueza, por uma infantilidade, né, por uma distração às vezes, né, mas acontece. E aí então os avisos começam a chegar. Até na forma depois que chegam de uma forma mais dolorosa. Então nós podemos evitar que a dor bata a nossa porta. Bastando apenas que nós desenvolvamos essa nossa consciência e essa nossa vontade de fazer a coisa certa. Porque não basta nós sabermos o que é o certo e o que é errado. A parte mais difícil é nós termos a vontade e a determinação para viver dessa forma. Porque na condição em que nós nos encontramos, isso depende muito de renúncias.
de nós abrirmos mão daquilo que para nós é prazeroso, daquilo que para nós é agradável, mas infelizmente não. Né? Pois é, somos apenas esses instrumentos mesmos, né? Então, por isso, pessoal, nesse capítulo que trata, nesse item que trata dos pressentimentos, lembremos sempre, o pressentimento é a voz da nossa consciência ou essa voz amiga que nos instrui. Quanto mais nos desenvolvemos em termos de valores, mais claras as coisas ficam para nós. As regras do jogo da vida que nós vivemos, elas ficam muito mais simples de compreender. Agora, se nós teimamos em aceitá-la, aí inevitavelmente nós nos expomos a situações dolorosas, a situações difíceis. E aí, então, é uma questão de escolha. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Fechamos, então, mais esse item. O próximo item que nós vamos estudar, o próximo capítulo que nós vamos estudar... Deixa eu pegar aqui agora que eu fechei a página. O próximo capítulo, o próximo item, que é o item número 8, ele diz respeito ao item número 8, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Isso é bastante interessante, porque nós vamos começar agora a conversar sobre a presença dos espíritos interferindo na nossa vida objetivamente. Situações que acontecem, um acidente, um aviso, qualquer coisa do gênero, para poder nos chamar a atenção. Ou seja, chamar a atenção positivamente ou nos trazer algum tipo de prejuízo. Então, exatamente essa influência vem através desses conselhos. Então nós teremos aqui, deixa eu ver algumas questões, tem bastante questões aqui para nós estudarmos também, da 525 a 535. Nós temos ali 10 questões para estudarmos, e 10 questões a gente vai ter ali bastante coisa para conversar. Mas o importante é a gente entender a influência dos espíritos não apenas intuitivamente agora, através dos pressentimentos, mas muitas vezes uma ação material para chamar nossa atenção. Então, esse será o tema do nosso próximo